Bem-vindos a mais uma temporada da Bíblia Aberta. O meu nome é Luís Ferreira e temos connosco hoje o Pedro Esteves. Nós estamos a começar esta nova temporada constituída por 14 episódios diferentes, onde nós vamos estudar o livro de Efésios. Por isso, não perca qualquer um destes episódios. E sobre este primeiro episódio que hoje vamos abordar, nós vamos ver a forma como a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trouxeram a salvação à humanidade através de um plano muito bem coordenado e estruturado que se iniciou desde a eternidade, que continua ao longo da história até à volta de Jesus. Vamos ver como a Igreja tem o seu grande papel na história do grande conflito desta humanidade. Por isso, não perca qualquer momento desta leitura e deste estudo da livro de Efésios. Vamos começar por olhar para esta carta, para a carta de Paulo aos Efésios, esta epístola, onde nós vamos tentar compreender então como é que era esta cidade, a cidade de Éfeso. Pedro, queres-nos falar um pouco sobre Éfeso? Sim, há muito a dizer sobre Éfeso, realmente. Não é que eu seja propriamente um grande especialista na geografia bíblica, mas ainda assim, obviamente, temos noções que hoje são muito interessantes e muito úteis. Talvez há dois ou três detalhes sobre a cidade que são especialmente importantes, provavelmente para compreender algumas coisas do próprio conteúdo. Ok, No fim de contas, ah, quando estudamos a Bíblia hoje, nos tempos modernos, nós fazemo-lo numa tentativa de entender a mensagem, não é? O centro, quando lemos a Bíblia, está na mensagem, no impacto que esta mensagem escrita há tantos anos atrás pode ter ainda hoje para nós. É por isso que às vezes estes detalhes sobre a localização, a geografia, os contornos políticos, sociais, geoestratégicos mesmo, muitas vezes eles têm interesse para nós porque nos informam sobre qual era a intenção do autor, não é? Quais eram os desafios que as pessoas estavam a viver, no caso, as pessoas em Éfeso, não é? E isso obviamente tem impacto na maneira como nós vamos ler e como vamos aplicar os princípios. Isto para fazer aqui uma espécie de uma ideia genérica. É evidente que Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano. E este é um aspecto importante. Portanto, Paulo não está a falar e a escrever, neste caso, para uma pequena localidade, para um contexto rural, por exemplo. É uma grande cidade. Provavelmente uma das, talvez à volta da terceira, alguns dados apontam que seria talvez a terceira cidade do Império Romano. Não é? Isso já pode dizer alguma coisa. Estamos a falar de uma cidade que teria, na casa, pelo menos do que é possível, das evidências que é possível ter, à volta de 250 mil habitantes. À escala do primeiro século, estamos a falar de uma cidade gigantesca. sim. Quer dizer, eu não fui fazer assim nenhum estudo específico, mas eu diria que 250 mil habitantes no tempo do Império Romano, hoje no mundo se traduziria facilmente numa cidade de milhões de habitantes. À escala, somos ao número de população mundial que se tem ideia de que haveria na altura e do que era mesmo o Império Romano. Portanto, a província da Ásia, em todo o Império Romano, também sabemos que era uma das províncias mais ricas. Obviamente que estava muito ligada também a tudo que eram transações comerciais, desse ponto de vista a cidade tinha um papel muito importante. Lá está outro detalhe relevante, é porque era uma cidade portuária, não Exatamente. é? E portanto o porto de Éfeso era um porto bastante forte e influente, e portanto tudo o que era o comércio, sabemos que o mar era realmente o grande instrumento de atravessar fronteiras e ligar continentes, não é? Aviões não existiam e por terra obviamente que era muito demorado e portanto os barcos, os navios tinham importância muito grande e portanto esta província, em que Éfeso era ali a capital, portanto, tinha este impacto global e de comércio para aquela zona. Creio que até foi em Éfeso que foi criado o primeiro banco mundial, É verdade. o que é curioso. Curioso, portanto, mostra esta ideia de uma cidade rica, e portanto havia muitas rotas, como estávamos a falar, tanto terrestres como comerciais e marítimas, portanto, que tornaram a cidade esse grande centro financeiro. Talvez, se estivéssemos na Europa, hoje seria uma espécie de Frankfurt, talvez, que é uma grande capital financeira. Bom, não podia ser Frankfurt porque ela tem um porto, não é? Claro, E claro, Frankfurt não tem. claro. Isto para percebermos a escala, não é, do que seria hoje uma grande cidade. E, portanto, este é o contexto onde estão os crentes, os cristãos de Éfeso, é o contexto onde Paulo viveu, porque Paulo passou em Éfeso
pelo menos talvez que umas 3 vezes, ah, Duas, pelo menos duas, três, duas, sim, em 2 das viagens missionárias ele passou de certeza, não sim, é? sim, Talvez lá tenha passado 2 vezes. E viveu, à volta de 3 anos, não é? sim, sim, O sim, livro de Atos sim. dá-nos Pelo menos na última vez foram na 3 última anos. vez Sim, foram 3 sim, anos, não sim, é? sim. O livro de Atos dá-nos essa indicação. Portanto, Paulo também teve uma ligação significativa à própria cidade de Éfeso, Sim, não é? sim. Porque viver lá 3 anos, obviamente, cria um impacto no que foi a sua vida e, portanto, é uma cidade extremamente interessante e muito importante. E é neste contexto que a carta vai ser escrita. Ao vermos uma cidade portuária com com tantas populações, tantas culturas, ao mesmo tempo com tantas religiões, vemos que era uma cidade que tinha também muitas deidades. É, a parte religiosa é muito importante, não é? Sim, sim, sim. Tanto que a deidade principal da cidade era mesmo Artemisa, não é? Considerada a deusa protetora da cidade. Ele ocupava o seu lugar supremo e o culto era aquele que era o centro de toda a festividade, as cerimónias cívicas, os próprios jogos atléticos, as celebrações anuais. Claro que Artemisa era chamada pelos romanos por A Diana. Diana, não é? Era a Diana. Tanto que era considerada como que tinha caído do céu. Não é? Era o templo de Diana ou de Artemisa era um templo estrondoso na altura. Era megalítico, a forma como cada um dos pilares, com mais de 18 metros de altura, tem 127 pilares. 127 pilares, não é? Em mármore pariano, ou seja, aquele mármore branco, puro, perfeito, usado sobretudo para esculpir. Reparem que nós estamos a falar de algo que é considerado como uma das 7 Então, maravilhas do mundo antigo. 36 destes pilares, Pedro, estavam esculpidos e cobertos de ouro. Repara a magnificência que tinha este templo e o valor que eles davam à Diana na altura relativamente àquilo que era a forma de culto. Apesar de cada pessoa ter a sua deidade ou cada cultura, eles chegavam lá e confrontavam-se com uma majestosidade daquilo que era o culto de adoração a Diana. E é neste contexto que se dá início a igreja de Efeso, não é? Nós podíamos tentar começar a ver onde é que o Evangelho chega a Éfeso, não é? E nós podíamos olhar logo no livro de Atos, quando existe o Pentecostes, é-nos descrito lá que também estavam os judeus da parte da Ásia. Quer isso dizer que a primeira mensagem que vem, na verdade, até Éfeso, nem é por Paulo. Acaba por ser por aqueles judeus que assistiram ao Pentecostes e que vieram trazer, através daí, uma mensagem de algo que tinha acontecido sobrenatural. Algo que tinham vivido, uma mensagem que tinha sido transmitida. Tendo assim preparado já o terreno para que Paulo, quando ele viesse mais tarde, a população e a própria igreja quisesse saber um pouco mais sobre isso, não é? Lucas já vai nos descrever a fundação da igreja de Éfeso em 3 capítulos no livro de Atos, que vai desde o capítulo 18 até ao capítulo 20. Repara que naquela época ainda não havia uma igreja cristã em Éfeso, mas é no final da sua segunda vinda de Paulo que ele deixa Priscila e Aquila, que ficam ali na sinagoga local e é lá que também encontram Apolo, não é? Quando Paulo chega a Éfeso, aqui já na terceira na viagem, não terceira é? viagem. Na sua terceira viagem missionária, nós vemos que Paulo vai frequentar a sinagoga durante 3 meses, esforçando-se por persuadir os judeus de que Jesus era verdadeiramente o Messias. E se nós formos ao livro de Atos, capítulo 19, Pedro, não sei se queres ler comigo, Sim, acho que gostaria de vos convidar, se quiserem abrir as vossas Bíblias, também em Atos, capítulo 19, e podíamos ler o versículo 9 e 10. Vamos ver Paulo a tomar uma decisão importante. A certo momento, quando vê que os próprios judeus, apesar das tentativas de Paulo mostrar a verdade, eles mostravam-se irredutivelmente a não quererem aceitar aquilo que era a mensagem que estava a ser transmitida. Vamos ver o que Paulo então ele nos diz. Queres ler este texto, Pedro? sim, eu vou ler, eu tenho aqui a Bíblia aberta em 2 traduções. Boa. Há pouco, enquanto estudava e lia estes capítulos, é interessante porque a versão, o livro, por exemplo, cria aqui uma narrativa que fica muito clara, muito fácil de entender. Tenho aqui as 2, talvez vou ler aqui a partir do versículo 8, talvez, que diz que depois disto Paulo foi à sinagoga onde pregou com ousadia durante 3 meses acerca do reino de Deus. Que dá uma ideia de que havia tempo para explorar a mensagem,
para a partilhar com profundidade. Depois diz que alguns, porém, recusaram essa mensagem e falaram publicamente contra o caminho cristão. Paulo então retirou-se da sinagoga. Levando os crentes consigo, começou com reuniões separadas na escola de Tirano, onde pregava diariamente. E isto continuou assim durante 2 anos, de modo que toda a gente da província e da Ásia, tanto dos judeus como gregos, ouviam a mensagem do Senhor. E portanto nós percebemos aqui que o impacto da mensagem de Paulo foi grande, também em grande parte porque ele teve tempo. Sim. Na sinagoga teve 3 meses a pregar. É claro que o resultado, como vimos, não é assim um resultado, digamos, muito positivo, no sentido em que, enfim, os judeus ali se organizaram a certa altura para o impedir de continuar a pregar, mas quer dizer que 3 meses a pregar Jesus Cristo, o Evangelho do Reino e os valores do Reino de Deus é muito tempo, não é? E Ainda repara que é assim. nessa altura em que ele troca, ou seja, ele vai para a escola de Tirano, vê o sucesso que Paulo tem nessa altura relativamente à pregação do Evangelho. O versículo diz-nos que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Incrível. Isso dá-nos, de facto, uma ideia do impacto, mas também nos ajuda a perceber um pouco da história que depois se vai passar, porque vai haver aqui um grande tumulto que se vai levantar e também podemos entender precisamente a ligação. Esse tumulto dá-se porque o impacto da pregação de Paulo em Éfeso é significativo. Sim, sim, sim. Sabes que Lucas ele divide, em Atos 20, 31, diz-nos que Paulo ainda lá esteve 3 anos em Éfeso, ok? Lucas Isso. ele divide este período em 3 partes. 3 meses nessa sinagoga, Lucas 19:8. A seguir 2 anos na escola de Tirano, antes daquele que é o episódio dos filhos de Seba, ou seja, o principal dos sacerdotes, que queriam fazer exorcismo através do nome de Paulo e do nome de Jesus. E a verdade é que este incidente até foi o início de um grande reavivamento que vem levar também às suas consequências, não é? E depois diz-nos que teve ainda 9 meses depois do envio de Timóteo à Macedónia. E repara que Paulo acaba por prolongar a sua estadia nesta cidade porque se deu conta da importância estratégica que era naquele momento ele pregar ali para a expansão do cristianismo na Ásia Menor. Durante o seu ministério nós vamos ver que as igrejas são verdadeiramente estabelecidas em toda a província. Vemos a igreja de Colosso, vemos a igreja de Laodiceia, vemos a igreja de Hierápolis, etc. Repara que as 7 igrejas que Apocalipse nos fala, em Apocalipse 2 e 3, elas foram fundadas durante o ministério apostólico de Paulo. Atos 19:10 mostra-nos que o Evangelho, ele toca todos os meios, todos os estratos sociais e toda a população. Repara que este êxito evangelístico da estratégia de Paulo, outro dos pontos que nós vemos que vem a criar algum tumulto depois também na cidade, é o facto de ele nos dizer que o sucesso desta evangelização leva a que a maior parte dos cristãos convertidos levassem os seus livros, os seus escritos, no valor de 50.000 moedas de prata para serem queimados. Imagina qual é o impacto disto numa cidade. É verdade que eram 250.000 pessoas, mas nós estamos a falar de 250.000, estamos a falar de 50.000 moedas de prata, ou seja, 50.000 dias de trabalho, ou seja, se nós calcularmos para os dias de hoje uma média portuguesa de 75 euros, estamos a falar algo no valor de 3.750.000 euros. Imagina o impacto que isto terá numa cidade terem feito um monte com todos os escritos e isto arder. É verdade que isto leva a um reavivamento, mas também leva a uma perseguição. E eu acho que talvez uma coisa útil que poderíamos fazer aqui, neste estudo introdutório que estamos a fazer, porque é alguém que pode, obviamente, estar a escutar-nos hoje e não conhecer com detalhe, eu proponho, Luís, que pudéssemos ler um ou outro versículo e dar um bocadinho mais o contexto da história. Porque eu acho que há aqui alguma coisa extraordinária. O que aconteceu foi que um grupo de judeus que andavam, aliás, de terra em terra, eles tinham uma ação sobrenatural, expulsavam demónios. Não é? Isto hoje parece-nos sempre assim uma coisa às vezes um bocadinho arrepiante. A verdade é que neste período primitivo da Igreja Cristã, aliás, Jesus confrontou-se muito com esta realidade dos poderes das trevas, não é? E a sua manifestação muito física, muito real. Portanto, este grupo de homens
tentou, o texto de Atos diz que eles tentaram servir-se do nome de Jesus e do nome de Paulo, como tu há bocado te referias, Está em Atos 19, do versículo 13. a partir do 13 em diante, não é? Estou Exatamente, aqui meio exatamente. Sim. reformular a É história só e para os ouvintes poderem, se poderem quiserem, citar-se seguir. connosco, não é? Portanto, em Atos 19, 13. Daí para a frente, o texto chega mesmo a dizer que o que estes homens faziam é que, quando encontravam pessoas, lá está, com esta ação das trevas sobrenatural, que eles usavam uma espécie de formulação, não é? Sim, Uma sim. formulação exorcista, digamos assim. Então era: conjuro-te por Jesus, a quem Paulo prega, que saias. Não é? Portanto, com a ideia de que, usando esta formulação, haveria poder. Ora, o versículo 15 vai nos dizer que houve um determinado homem que de facto estava possuído por um demónio e não é o homem, é o demónio que possuía, vai responder, não é? E vai dizer-lhes: conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês quem são? É incrível isto como história. Estamos a falar do poder das trevas que vai responder. Logo aqui já há algo de extraordinário, porque o que Lucas está a registar é que estes demónios, que representam, portanto, poderes demoníacos, diabólicos, afirmaram que conheciam Jesus. E Paulo? Isto não seria um espanto para nós. Estamos a falar do Deus conosco, o Deus feito homem, que estava no céu nesta altura, claro, mas que esteve aqui nesta terra. Jesus também expulsou muitos demónios que tremiam quando ele falava. Agora, o que eu acho que já tem alguma implicação e interesse para nós em particular, é ver que estes demónios disseram que conheciam o nome de Paulo. Ora, Paulo era um apóstolo, um pregador do Evangelho. O que quer dizer que o esforço, o trabalho, o ministério de um homem ou de uma mulher que estejam a proclamar o Evangelho, que estejam a fazer avançar o reino de Deus, os seus nomes, as suas vidas são conhecidas Pelo inimigo. pelo inimigo. E portanto, aqui há, no meio assim desta história, parece só uma descrição, há aqui uma verdade profunda, mas que agora, voltando à história, que revela realmente alguma coisa de extraordinário. Mas Pedro, achei isso muito interessante. A minha tradução diz assim: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Não é? Quer dizer que esse facto de ser reconhecido, Jesus como o Filho de Deus, não é? Eles tinham essa noção, mas Paulo, pelo ministério que estava a fazer e pelas bênçãos que Deus ia fazendo através dele, pelo poder que ia sendo manifestado pela sua vida, eles tinham o conhecimento e sabiam quem era Paulo. Mas aqueles que estavam, na verdade, a tentar fazer a sua vida, tentando ter frutos, vamos assim chamá-los, não é? Sem, na verdade, terem essa conexão com Deus, sem terem esse relacionamento com Deus, foram totalmente infrutíferos. Quem sois vós? Eram desconhecidos. Não é? Pode ser interpretado nessa de ser desconhecidos, mas também pode ser interpretado no sentido: mas que poder tedes vocês para me repreenderem a mim? Não é? Porque o que acontece logo a seguir é o contrário. Eles tomam posse deles e diz-nos o texto bíblico que eles vão feridos, desnudados e fogem para casa. Não é? Quer isso dizer que qual é a noção, então, qual é o poder com que é que vocês se apresentam perante mim, neste grande conflito entre o bem e o mal? Realmente a ideia do grande conflito. Em algumas destas histórias bíblicas, que são várias, em que as forças das trevas lidam diretamente com a força da luz que vem de Deus, com o nome de Jesus, estas dinâmicas são, aliás, muito interessantes. Portanto, há várias histórias nos Evangelhos, claro. Nos Evangelhos, fazemos aqui este parênteses, não é? Sobre este tema, mas nos Evangelhos eu lembro-me, por exemplo, daquela situação em que os discípulos não conseguiram expulsar um demónio de um jovem endemoninhado e o seu pai vem ter com Jesus. E diz: os teus discípulos não conseguiram expulsá-lo e libertar o meu filho. E depois Jesus até vai dizer: geração incrédula. Não é? Sim. E com uma palavra vai expulsar aquele demónio. É interessante que é nessa ocasião que os discípulos ficam curiosos para perceber qual é a diferença de poder entre Jesus e eles, e vão perguntar a Jesus: porque é que tu pudeste expulsá-lo e nós não? E nessa altura Jesus vai dizer: Através do jejum e oração. esta casta de demónios, só oração e jejum, que é um tema extraordinário. Não temos agora aqui tempo para explorá-lo, embora valeria bem a pena. De facto, Jesus traz essa noção de intimidade com Deus, de tempo com Deus, como o instrumento para que a luz também nos possua. Claro. É por isso que tu disseste aí bem a ideia do grande conflito está claramente expressa
aqui nesta história, não é? Ora, voltando agora a Atos, para nos centrarmos novamente em Éfeso ainda, mas eu acho que esta história realmente é muito, muito importante. Tu há bocado estavas a dar esses detalhes sobre o que aconteceu ao ponto de ter havido um tal reavivamento, não é? Como lhe chamaste, que muitos homens e mulheres ali em Éfeso abandonaram mesmo livros e escrituras que tinham, que consideraram que eram um inimigo para eles, faziam parte desse projeto O ocultismo, do não é? inimigo, que tinha a ver com o ocultismo. Mas para mim há um detalhe aqui muito importante, está no versículo 17, que diz que quando os tais, portanto, quando estes filhos de Seva, esses homens, foram, lá está, possuídos e fugiram, digamos assim, com a força daqueles demónios, diz que a notícia do que tinha acontecido espalhou-se rapidamente em toda a cidade de Éfeso, entre judeus e gregos, e desceu sobre a cidade, e agora esta descrição é extraordinária, desceu um medo solene, como que uma reverência, e o nome do Senhor Jesus era grandemente honrado. Esta história, Luís, para mim tem esta relevância. Quando olhamos para uma história que à partida até nos pode causar assim um certo medo, quem sabe algumas das pessoas que estão connosco, Os filmes de terror dos dias de hoje, não é? nós pensamos assim, ok, esta coisa de lidar com as trevas e com os demónios, eu até prefiro nem ouvir falar disto, isto é um pouco assustador. O ponto é, realmente nós não precisamos de andar a lidar com esses assuntos e muito preocupados com eles. O que é certo é que não importa qual seja a manifestação das trevas e do mal, o nome de Jesus pode ser grandemente honrado quando ele se manifestar mais poderoso. Sim. E eu acho extraordinário que Éfeso tenha vivido um momento de grande reavivamento e a origem desse reavivamento foi uma história, vamos dizer, assustadora. Porque os homens saem dali, como estavas a ler, nus e todos espancados, porque a força daqueles demónios basicamente espancou-os de uma forma brutal, e portanto é uma história aparentemente negativa e até estranha, mas a história termina com esta nota. Apoderou-se daquela cidade, talvez de uma maneira que a pregação de Paulo ainda não tinha conseguido fazer, mas a verdade é que a pregação de Paulo o que é que terá feito? Preparou as mentes daquelas pessoas para entenderem quem é Jesus. E mesmo se ainda não o tinham aceitado totalmente, às vezes são precisas histórias, e aqui permite-me esta aplicação. Às vezes são necessárias histórias mais pessoais, histórias mais duras, acontecimentos trágicos ou dramáticos, para que coisas que nós intelectualmente já tínhamos ouvido falar, quem sabe alguém que já leu um livro, leu qualquer coisa aqui ou ali, de repente vem uma história, uma situação pessoal, e o que é que acontece? Nós respondemos a essa situação. Faz sentido. De repente faz sentido aquilo que eu li naquele livro, aquilo que eu vi um pastor dizer, aquilo que eu vi no YouTube, algures. Estavas a falar dessa questão e vemos aqui a importância também que o ocultismo tinha nessa altura, Sim. na cidade de Éfeso, não é? E eu vejo hoje em dia, na nossa sociedade, o ocultismo a novamente ganhar uma força que não se consegue compreender. Nós vemos às vezes nas escolas a serem permitidas coisas que há uns anos eram qualquer coisa de impossível. Filosofias, quando na verdade cada vez são menos atuais as questões das aulas de religião e moral, o aceitar nas nossas crenças, dos nossos princípios. E quando nós olhamos para esta questão do ocultismo, se calhar temos até alguém a ouvir-nos hoje, este episódio traz-nos algo que nos mostra o poder de Deus face ao ocultismo. Mostra-nos que apesar de nós às vezes nos refugiarmos no ocultismo, naquilo que aparentemente é engraçado e giro, porque ao falarmos de cristais, ao falarmos de coisas que são não verdadeiramente interessantes, forças diversas, energias, às vezes até parecer que nós as controlamos sem nos darmos conta que estamos a ser controlados, aqui mostra-nos que Deus é superior a tudo isso. Tanto que os filhos de Seba, eles tinham consciência disso. Eles não se deram conta que ao enfrentar o inimigo, sem na verdade estarem na presença de Deus, nada disso era possível. Quer isso dizer que se na minha vida eu posso estar a viver um momento difícil e se dei conta que apesar de em algum momento estas novas filosofias, ou estas filosofias do ocultismo possam ter trazido algum sentido, mas eu dou-me conta que estou às vezes num buraco negro na minha vida. As coisas estão a perder o sentido, a tristeza vem sem eu me dar conta. Se calhar é a altura de eu procurar algo diferente. A altura de quem sabe pegar na Bíblia e procurar aquilo que Deus tem para dizer. Porque não percam estes episódios, porque vocês vão ver o valor
que nós temos aos olhos de Deus. A importância que cada um de nós tem, na verdade, os planos que Deus fez para a nossa vida e para o nosso futuro. E eu ia dizer que essa dimensão, essa ligação entre trevas e luz, que é talvez um dos grandes temas da própria Bíblia, esta tensão permanente entre trevas e luz, curiosamente, na Bíblia, quase que podíamos dizer que a Bíblia começa com uma espécie de demonstração dessa tensão entre trevas e luz, não é? Havia trevas sobre a face do abismo e Deus disse: haja luz, não é? O Evangelho de João depois mostra esta ligação com o facto de que quando Jesus veio havia trevas na terra e veio a luz. E nós hoje vivemos muitas vezes isto. O problema, tu referias-te bem, talvez vamos fechar aqui este parênteses, mas que tem muito a ver com a Sim, sim, história do Evangelho em Éfeso, e é aqui que exatamente. nos estamos a centrar, é esta ideia de que este povo também teve ali numa espécie de conflito entre trevas e luz. E Exato. há bocadinho falávamos do templo de Diana, daquelas manifestações, em muitos sentidos as religiões antigas eram claramente uma mistura de ocultismo com filosofias diversas, com paganismo, e realmente havia um sincretismo, vamos dizer assim, que é uma mistura, entre várias ideias, que faziam com que a experiência religiosa das pessoas, de facto, tinha esta natureza de muita ligação ao ocultismo. E o aproveitamento destes homens aqui dá uma evidência disso. E tu usaste aí uma expressão há bocado que eu vou só reforçar essa ideia de que por vezes quando nós lidamos com áreas do ocultismo, a sensação que temos é que através de certas disciplinas, por exemplo, conseguimos controlar essas forças. E pode ser exercícios de respiração, enfim, pode ser um conhecimento teórico dessas filosofias, dá a ideia que há um controlo. E na verdade, tudo o que é aproximar-se do poder do ocultismo não traz controlo. E Traz o caos. traz caos. Ele vai se manifestar mais tarde ou mais cedo. E é extraordinário ver que o estudo da palavra, e por isso agora vamos ligar isto a Paulo. Paulo esteve ali estes quase 3 anos, no fundo a proclamar a palavra. E é interessante como foi quando se deu este confronto mais próximo entre as trevas e a luz, que no fundo deu fruto, não é? E aqui vemos que o fruto da pregação de Paulo, afinal, manifestou-se numa altura se calhar inesperada. Ao olharmos para esta epístola, em primeiro vemos que Paulo escreveu esta carta para ser lida em voz alta às igrejas. Ela é chamada por alguns teólogos, eu achei muito curioso, trouxe apenas aqui 3 nomes. O testamento espiritual de Paulo à igreja. O mais divino dos escritos humanos. E é também chamada da epístola celestial. O autor é Paulo, ele começa a carta identificando-se logo no versículo 1 de Efésios, se nós formos ler. Capítulo 1, logo no versículo 1 de Efésios. Sim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. A meio da carta, logo no capítulo 3, também no versículo 1, Paulo torna a dizer: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Paulo identifica-se novamente depois, perto do fim da carta, volta a referir-se à sua prisão em Efésios 6:20 e conclui com as palavras pessoais que podemos ver no capítulo 6, do versículo 21 e no 22, onde diz: para que saibais também a meu respeito e o que faço, e tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Nós vemos realmente aqui uma evidência clara de que Paulo se identifica, não só com a sua pessoa, mas esta ideia de que já estive entre vós, de que agora estou a enviar-vos a alguém. Portanto, ficamos com uma percepção de que Paulo agora, quando escreve, não está em Éfeso. Isso é um aspecto interessante, porque estamos aqui a lidar com os assuntos da introdução à carta. Existem alguns dados que apontam para o facto de que ele estaria em Roma, nesta altura, e que estaria preso, naquele período de uma prisão domiciliária, não é? Em que Paulo conseguia ter alguma liberdade para escrever, para receber pessoas, e por isso, nessa altura, ele conseguiria enviar uma carta através de alguém, não é? Vemos aqui, aliás, não é a única vez na história de Paulo que ele tinha pessoas, colegas de ministério, muitas vezes quase seus discípulos, não é? Quem ele era como mentor e que os enviava para auxiliar as igrejas, e talvez alguns até levavam as cartas. E, portanto, vemos aqui claramente a identidade de Paulo como autor desta carta fica evidente, olhando só para a própria carta, não é? Sim, sim.
Para que a carta a Efésios já vai se dividir em duas partes distintas, apesar de não totalmente separadas, logo do capítulo 1 ao capítulo 3 e depois do capítulo 4 ao Sim, 6. Quando nós vemos esta separação, repara que o capítulo 3 ele termina com um amém, não é? Ou seja, esta divisão. Começando no capítulo 4 com as marcas claras da divisão. Estas duas partes refletem as duas principais preocupações do autor, Pedro. No quadro logo inicial do agradecimento, do louvor, os primeiros capítulos eles têm uma recordação aos leitores cristãos gêntios dos privilégios e do estatuto que gozam como crentes em Cristo, mas também como membros da Igreja, reforçando-lhes assim o seu significado no plano de Deus para a história e ao cosmos. Quando nós falamos na segunda parte da carta, nós vamos ver que ela constitui então um apelo para que estas pessoas que foram chamadas, que foram tornadas filhas de Deus, adotadas, elas vivam na verdade na igreja e no mundo à luz desta realidade. É isso dizer que se eu sou cristão, eu tenho que viver como tal. Não me posso esconder, não dá para esconder que Cristo habita em mim, na minha forma de agir, na minha forma de falar, na minha forma de interagir com as outras pessoas. Há uma ligação até explícita entre as duas partes através de uma noção do chamado. E esta questão do chamado, vamos ver isso no próximo episódio de uma forma profunda, mas se os capítulos 1 a 3 são uma recordação da vocação de nós que lemos esta carta, logo no versículo 18 diz assim: para que saibais qual é a esperança da vossa vocação. Então, os capítulos 4 a 6 são uma exortação a nós vivermos de uma forma adequada à vocação distinta que nós temos. É curioso o versículo 1 que Paulo começa assim no capítulo 4. Exorto-vos, pois, a viver de modo digno da vocação com que foram chamados. Então vemos que os 3 primeiros capítulos têm a estrutura geral de uma longa ação de graças. Paulo louva a Deus. Abrem com um louvor a Deus por todos os privilégios da salvação de que gozam os cristãos. Depois passa deste período de ação de graças com uma oração de conhecimento que os destinatários vão ter em relação a Deus, ao seu poder, ao próprio significado e ao propósito que existe a Igreja, a razão por que ela existe aqui. Transformando-se até depois, repara, isto é curioso, numa chamada de atenção aos cristãos, aos discípulos, para a grandeza da salvação que Deus realizou. Isto, se a primeira metade da carta vai distinguir-se pelo uso epistolar das formas litúrgicas e pelos elementos da anamnese, a segunda metade vai se distinguir pela extensão da sua preocupação para com a parénésia. A partir do seu apelo direto inicial 4.1, Paulo diz: eu exorto-vos. A segunda metade é quase totalmente dedicada a uma exortação ética, cujas as secções principais nós podíamos dizer que elas vão utilizar o termo favorito, até o verbo que Paulo utiliza mais: andai, andar, de uma forma digna. Os crentes são exortados, então, em primeiro lugar, a desempenhar o seu papel, repara, na manutenção da unidade da igreja. Isto é interessante. Uma exortação específica para que os crentes lutem para que exista unidade dentro da igreja. Que está, na verdade, no caminho a igreja para a maturidade, e isto utilizando, repara o que é que nos diz o apóstolo Paulo, os ministros da palavra e o amor para com todos os membros. Isto nós encontramos do capítulo 4, versículo 1 ao 16. Depois, a vivermos de uma forma digna do nosso chamado, ou seja, somos novas criaturas, temos uma nova natureza, somos filhos de Deus, fomos adotados pelo nosso Pai. Isto quer dizer que as minhas palavras, as minhas atitudes, os meus tem comportamentos que refletir isso. têm que fazer um contraste com o mundo. Se eu, na verdade, sou cristão e não existe uma diferença entre mim e as outras pessoas que não acreditam e não têm Cristo no seu coração, aqui há um problema, não achas, Pedro? Sim, totalmente. E por isso é que poderíamos dizer que estas duas partes da carta, em certo sentido, poderiam ser resumidas assim. Paulo primeiro fala desta nova humanidade, a ideia de sermos novas criaturas, e somos-lo porque fomos criados por Deus. Portanto, nós como crentes, mesmo no coletivo, porque a carta é muito eclesiástica, não é? Uma carta muito dedicada à igreja. Esta primeira parte é muito na ideia de que somos criação divina, e a segunda parte muito ligada à ideia de que somos uma nova humanidade também para a nossa vida na Terra. E, portanto, a conjugação entre uma dimensão espiritual e uma dimensão ética
É um contraste muito interessante na carta. No fundo, o que é que vamos dizer? É isto que é a vida cristã. A vida cristã é uma experiência que está totalmente ancorada na nossa identidade em Cristo. Somos filhos adotados, não é? Nós só somos alguma coisa diante de Deus por causa de Cristo. É uma identidade profunda, espiritual, só que isso tem que se traduzir em alguma coisa. Portanto, não é do domínio da filosofia, não é? É do domínio da vida. Por isso é que essa segunda parte é essa expressão real e terrena de uma coisa que é divina, que é sagrada, que vem de cima. Sim, sim. Pedro, ao nós olharmos para esta carta de Éfeso, eu penso que agora aqui, para nós terminarmos, seria interessante nós refletirmos um pouco sobre qual é a mensagem principal. Quando tu lês Efésios, peço desculpa, né? Éfeso é cidade. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, esta epístola, o que é que te chama mais atenção a ti? É isso, é uma pergunta realmente interessante porque é uma carta densa, muito profunda. Eu tenho que dizer que é uma das minhas cartas preferidas de Paulo, das suas 13 cartas, e uma das que eu mais tenho estudado ao longo do tempo. Eu acho que vou responder ao teu desafio da seguinte maneira. Para ser um pouco mais, talvez mais prático, Sim. mais terra a terra para as pessoas que nos ouvem hoje, eu vou dizer 2 versículos que estão na carta de Paulo, que são 2 dos meus versículos preferidos na Bíblia, ou talvez melhor dizendo, são 2 dos versículos que eu tenho passado mais tempo a estudar, por razões diversas. Eu acho que a eclesiologia é uma palavra, eu sei, assim um bocadinho teórica, mas é o estudo e a mensagem sobre a natureza da Igreja, penso que é o grande tema da carta de Paulo. É por isso que o versículo 11 do capítulo 4 é, na minha leitura, um versículo-chave, não é só para entender a carta de Efésios, eu vou mais longe. Efésios 4:11, havemos de falar disto, obviamente, aqui no Bíblia Aberta, lá mais para a frente, com Sim, mais sim. detalhe, mas como estamos a introduzir, na minha leitura, obviamente, é um versículo central para entender o conceito de igreja. Ok. Por isso, ele mesmo, diz o texto, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Esta expressão, estas 5 atividades eclesiásticas que representam, portanto, 5 dons, porque o texto diz, ele mesmo está a falar de Cristo, deu uns para, e depois dá os 5 dons, que também são 5 atividades ou ações eclesiásticas e que existem para que a Igreja cumpra o seu propósito maior, que está aqui escrito para Paulo qual é? É o aperfeiçoamento dos santos. Exatamente. Então, este texto é absolutamente central. Eu também sou muito tocado pelo texto que está em Efésios no capítulo 5, que é um texto absolutamente soberbo, Luís, que faz uma mistura extraordinária entre o marido e a mulher. Portanto, o texto, na verdade, vai falar muito sobre a dinâmica da relação entre homem e mulher e está continuamente a usar, a gente quase que nem sabemos bem se ele está a falar de um ou se está a falar do outro, qual é que é a origem. No fundo ele usa a relação marido e mulher como uma referência, ou vice-versa, para a Igreja. Cristo e a Igreja, a esposa e o marido, não é? Que é também uma imagem bíblica. E por isso, um dos versículos mais importantes que resume esta ideia é o versículo 33, que diz: assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeita o marido. Isto é um princípio bíblico fabuloso de como é que uma dinâmica relacional consegue fazer suster um casamento e nasce da dinâmica da relação entre Cristo e a sua Igreja. Isto é absolutamente extraordinário. Olha, da minha parte, eu tenho 2 versículos também, curioso, que me chamam bastante a atenção. O primeiro deles é logo no primeiro capítulo, versículo 10, onde ele nos diz: para fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. E é através da igreja que ele vai fazer isto. E o que é curioso é que nós vemos Deus no seu plano para a nossa salvação é colocar a igreja. E às vezes repara que quando nós nos revoltamos com alguém,
quando nós ficamos, quando estamos mais deprimidos, vamos assim a falar, a primeira das coisas que nós fazemos é fazer o quê? É afastar-nos da igreja. E na verdade, quando nós vamos ao capítulo mais à frente, ao capítulo 6, e esta é a questão do segundo versículo, logo no versículo 12 ele diz-nos assim: a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Já que falámos de ocultismo, não é? Exatamente. Mas mais longe do que isso. Repara que nós não temos muita esta noção. Nós pensamos que às vezes a nossa vida se joga assim e não percebemos às vezes o comportamento das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes do nosso patrão, do nosso colega de trabalho, às vezes da nossa própria família. E a verdade é que ele diz, não é a carne contra e a o sangue. carne e o sangue. Na verdade estamos num grande conflito, onde todas as coisas vão tentar fazer-nos convergir, não para que nós nos aproximemos de Deus, porque estamos, repara, diz o texto, num mundo tenebroso. Nós estamos a lutar não contra não contra um ser humano, estamos a lutar contra as forças espirituais do mal. Ou seja, se nós não estivermos alicerçados em Cristo, se nós não compreendermos a essência desta necessidade de uma intimidade com Deus, e isto é um dos assuntos que nós vamos estudar bastante no próximo episódio, porque vai-nos falar sobre a eleição, o nós sermos escolhidos, predestinados. E aqui é curioso a questão da predestinação. Será que nós somos predestinados? Há uma predestinação? O que é isto, na verdade? Temos que ver o próximo episódio. Não podemos perder, não podemos perder de também. certeza. Por isso, aí em casa, nós convidamos a estar no próximo episódio connosco, onde vamos continuar com o estudo do livro de Efésios, aqui na Bíblia Aberta. Até breve.